Oi, gente, tudo bem por aí? Deu um delay aí, eu acho. Capítulo 11 de Josué. Estamos lendo as guerras, a grande dificuldade que Josué e o povo tá tendo para assumir, né, a bênção de Deus, para pegar a terra prometida, né? E eu tava assim meditando aqui, né, pensando por que esse povo sofreu tanto, por que tiveram que guerrear tanto, fazer tanta coisa, né? Porque Deus mandou eles conquistarem a cidade. Deus falou a terra, né? Deus falou que ia dar uma terra que manava leite e mel. Falou lá atrás, lá pro povo que estava lá no Egito. Lembra? Lá de Êxodo. Quando eles saíram do Egito, Deus prometeu essa cidade. Só agora que eles estão tendo, né? E a gente pode observar aqui que quando a gente recebe uma bênção, às vezes a gente recebe e se acomoda. Ah, já recebi, tá tudo bem, já acabou. E aqui no caso não, eles já estavam na terra prometida, que manava leite e mel, mas eles tiveram que trabalhar e que matar todo mundo, eles tiveram que purificar toda aquela cidade, eles estavam com muito trabalho, muito sacrifício, tinha que vencer aqui, vencer ali, vencer aquilo lá. Isso também nos fala que a gente não pode descansar quando a gente recebe, a gente tem que continuar trabalhando, lutando para que aquela bênção seja usufruída com totalidade. Que às vezes você recebe a bênção e já fica ali de boa. Você quer casar, por exemplo, né? Aí você pega e arruma um marido, casa, aí relaxa. Aí não cuida, não cultiva aquele casamento, aquele amor, não trabalha, não luta por aquilo, perde. É o caso aqui do povo, né, de Josué. Eles conquistaram a cidade, entraram na cidade e foram conquistando cada pedacinho. Eles não pararam de lutar até ter toda a bênção concluída. Nós estamos no meio da luta aqui. Ontem foi uma carnificina. A gente lendo assim superficialmente, a gente não percebe o tanto de sangue que tinha ali, o tanto de coisas horríveis que aconteceram ali. Eles matavam crianças, idosos, homens, mulheres, deficientes, tudo. A ordem de Deus era que limpasse a cidade para que eles estão se organizando, tirando todo esse povo errado da terra que Deus deu para eles. Eles tomaram posse daquela terra, estão lutando bravamente dia e noite para conquistar 100% dela, para poder dividir as tribos de Israel, né? Depois disso tudo eles vão dividir, mas eles têm que tirar essas pessoas de lá. Quando você recebe a bênção, você tem que lutar para que ela seja concluída todos os dias, o tempo todo. A gente não pode desistir. Deu vontade de falar isso. E vamos lá. É o capítulo 11. Tô doido. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, todo aquele terror de ontem. O rei de Hazor. Ele mandou mensageiros aos seguintes reis: Jobabe, o rei de Madom, aos reis de Sinron e de Akzaf. Nossa, um nome difícil, né? Os reis da região montanhosa ao norte. Ontem foi ao sul, lembra? Montanhosa ao sul, ao pé do morro, em cima do morro, tudo quanto é canto, eles lá do sul. Agora é do norte. E aos do Vale do Jordão, ao sul do Lago da Galileia, e as planícies e do litoral perto de Dor. Tudo quanto é canto, né? Todo mundo que está sobrando ali, perto de Dor ou Dor, não sei, nome de um lugar aqui. E ele mandou recado para todo mundo. Esse pessoal, né, já tinha visto que essa colisão deles ali, essa coesão deles ali não deu certo, porque eles mataram todos. Estão fazendo outra de novo, chamando outros tipos de reis, de outras cidades, né? Também enviou mensageiros aos cananeus dos dois lados do rio Jordão, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos jebuseus da região montanhosa e aos heveus que viviam ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens quanto são os grãos de areia do mar. Olha, deixa eu ler de novo. Eles foram com todos os seus soldados, toda essa gente, todos esses reis se reuniram, né, e um exército com tantos homens quanto são os grãos de areia da praia do mar. Tanta gente. Imagina, todo quanto é rei que sobrou ao redor. Todos, ele chamou todos e todos se uniram a essa maluquice de derrotar Israel. Tinham também muitos cavalos e muitos carros de guerra. Todos esses reis juntaram os seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom,
para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: não fique com medo deles. Nossa, que bênção, né? Você ouvir isso. Não fique com medo deles, mesmo eles sendo tão numerosos quanto os grãos de areia da praia do mar. É brabo. Tem que ter fé. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você alejará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim, Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Merom. E o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e perseguiram até a grande Sidom e Misrefote e Maim, e até o vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os seus inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado, aleijou os cavalos deles e queimou seus carros de guerra. Vamos parar aqui rapidinho para dar uma pequena explicação sobre isso aqui. Por que Deus mandou ele aleijar os cavalos e também destruir os carros de guerra? Eles podiam pegar para eles, né? Porque Deus quis falar com ele assim: a luta é minha, eu que vou vencer. É na força do meu braço e não na força do cavalo, dos cavalos e dos carros de guerra desse povo. Porque o povo de Israel podia pegar esses cavalos e esses carros de guerra e continuar guerreando e matar todo mundo. Seria cômodo para eles fazer com as próprias mãos. Por isso Deus mandou ele cortar lá os cavalos, né, aleijar os cavalos e queimar os carros. Para queimar toda brecha, toda fiapo assim, que pode substituir o poder de Deus. Quantas vezes a gente... não, mas isso foi eu que fiz, não foi Deus. Deus não tem nada com isso. Deus não está nem aí para mim. Ele não está se incomodando com isso. Fui eu que fiz. Eles poderiam usar isso como um artifício para menosprezar o poder de Deus. E Deus não divide a honra dele com ninguém, principalmente com carros de guerra e cavalos, né? Então ele mandou fazer isso, destruir tudo isso, para que eles próprios vissem que é o poder de Deus, que é a força de Deus que nos faz vencer, e não as nossas próprias coisas, nossa própria força. Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor e matou seu rei. Nesse tempo, Azor era o mais poderoso de todos esses reinos. Era uma cidade muito famosa, muito poderosa. O rei era muito influente. Tanto que foi ele que pediu para todos os reis da redondeza, de norte a sul, leste a oeste, que se juntassem a ele. Como ele era muito poderoso, todo mundo topou e se lascou. Ele era o mais poderoso de todos. Ele era a coluna dorsal de toda aquela terra prometida que Deus tinha mandado. Era a parte mais difícil, era a parte mais poderosa. E aí? E aí, se eles estivessem com carros e cavalos ali, eles iam falar que foram eles mesmos que venceram. Mas como Deus mandou tirar toda a brecha que podia influenciar eles a não adorar somente a Deus, eles sabiam que era só a Deus, né? A Siri está falando aqui. A Siri entra do nada aqui. Então, aí, Josué... Cadê? Nós estávamos falando da cidade de Azor, que era a mais poderosa, né? Eu me perdi. Assim Josué atacaram de surpresa. Josué fez o que o Senhor havia mandado, voltou, matou o rei. E nesse tempo Azor era o mais poderoso de todos os reinos. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade também foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e os seus reis. Matou todos, conforme a ordem de Moisés, o servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre as ruínas, a não ser Azor, que Josué incendiou. Essa cidade mais poderosa Josué incendiou. Josué é um homem corajoso. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado dessas cidades, cada dia mais rico, né? Mas todas as pessoas foram mortas, não ficou ninguém vivo. O Senhor tinha dado essas ordens ao seu servo Moisés. Moisés deu a ordem a Josué e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Josué tomou toda aquela terra, isso é, a região montanhosa de Judá, e toda a região sul e toda a terra de Gozém, as planícies de Judá, o vale do Jordão, e também
e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Essa região ia desde o monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué matou todos os reis desses lugares. Nas guerras que ele fez ao longo do tempo contra eles, nenhuma dessas cidades fez acordo de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos e mortos sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas, em Hebron, Debir, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu todas as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel. Somente alguns continuaram a viver na cidade de Gaza, Gate e Asdod, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué tomou a terra e deu aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte para cada tribo, e assim a guerra acabou. Ai, até cansei de tanto que esse povo luta. É como a gente, né? Que luta para conseguir as coisas, para conseguir uma casa própria, para conseguir um carro, para conseguir um emprego, para conseguir um marido, para conseguir um filho, para criar o filho, para educar o filho. A nossa vida é uma constante luta, né? E todas as vezes a gente vence, porque quem luta por nós é o Senhor. Igual eles aqui, eles entravam numas guerras muito doidas, mas sempre saíram vencedores, né? E no final a terra foi toda limpa e foi dividida entre o povo de Israel. A promessa do Senhor se cumpriu lá de Êxodo, quando Moisés matou aquele cara lá e pegou o povo e fez tudo aquilo que a gente viu lá em Êxodo, um livro maravilhoso. Agora se concluiu, matou todas as cidades, a terra é deles. Isso, o que mais está queimando no meu coração desse capítulo é isso. Quando você recebe a sua bênção, continue lutando até ela ser concluída completamente. É como um filho, a gente quer um filho, tem um filho, agora a gente luta para educar, para alimentar, para criar, para ser gente boa, para ter uma vida autônoma depois de nós e para levar o nosso legado para frente, um bom legado. É para sempre o trabalho, a luta, né? E é isso aqui, mas uma hora a gente encontra a paz como eles encontraram. A guerra acabou. E assim finalizamos o capítulo 11. E amanhã volta aqui na minha sala que a gente vai ler o 12. Beijão e até amanhã.